Ilética e noética no significado sagrado e religioso, da sensação ao significado simbólico. O caminho que percorremos foi o seguinte. Inicialmente tratamos do método fenomenológico, assim como proposto por Russell. Os 2 passos do método, os 2 pontos sucessivos são: 1. A redução à essência, a identificação do momento essencial; 2. A aplicação desta redução eidética no âmbito da subjetividade, colocando em evidência, neste âmbito, a dimensão das vivências. Como entramos neste âmbito? Examinando uma operação ou um ato que cumprimos normalmente, em particular, o ato da percepção. Depois, falamos também de tantos outros atos, presentes na consciência, isto é, atos dos quais temos consciência. E vimos que estes atos podem ser reagrupados, segundo suas qualidades, em 3 momentos fundamentais que remetem da consciência às realidades que vivemos, que encontramos. Por exemplo, nós vimos, a percepção remete à corporeidade, à esfera dos impulsos, dos instintos, das emoções. E os atos que se referem aos instintos, aos impulsos e às emoções remetem à esfera psíquica. Os atos de vontade, de inteligência, de decisão, de pensar, remetem à esfera espiritual, que é também uma esfera valorativa. Lendo os textos de Russell, fomos mais a fundo na análise da subjetividade, examinamos o que acontece justamente no nível corpóreo, na identificação da esfera da sensibilidade. Notamos que Russell identifica uma esfera que ele chama de ilética, que tem uma face voltada para o mundo exterior, os dados de cor, de som, e os dados de sensibilidade interior, prazer, dor, bem-estar, mal-estar. Então, nós notamos que a esfera ilética é voltada à corporeidade e à psique. De fato, no texto de Russell que lemos está escrito que a psique tem um corpo, o eu, que é a corporeidade viva, o corpo vivo. Vimos que este conceito de corpo vivo é muito importante porque é o lugar da sensibilidade e da localização de todas as nossas sensações. Mas essas sensações são de ordem física, poderíamos dizer, usando um termo que não é propriamente o serliano, dados de cor, de som, e tem um aspecto mais interior que é o aspecto do bem-estar, do mal-estar, do prazer, que é o registro psíquico dos dados sensíveis. Então a análise de Russell vai escavando muito mais profundamente do que normalmente se diz que ele faz. Porque Russell identifica essa esfera ilética que é muito importante para compreendermos a nossa vida, não somente no sentido do conhecimento dos objetos, mas do relacionamento vital que há entre o mundo externo e o sujeito humano. Então toda a esfera emotiva e afetiva vem a ser examinada. Porém, não basta. O ser humano procede através de valorações que são próprias deste ato que são os dados de som, de cor, de mal-estar, de bem-estar? Procede alguma atividade valorativa sobre o bem-estar, sobre o mal-estar que dá sentido à realidade física que nós estamos experimentando. Estamos usando o termo realidade física para nos entendermos e Russell não o utiliza. Então, dados, bem-estar, valoração. A esfera valorativa é tratada por Russell sempre com um termo tomado do grego, noesis, noética. Podemos dizer que o aspecto noético é aquele que Russell chama de espiritual. E vimos que o momento noético é considerado por ele como o mais importante. Russell diz que é também possível organizar uma ilética, isto é, um estudo da sensibilidade, no modo que dissemos. Russell escreve essas suas reflexões na obra Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica nos livros 1 e 2, o segundo apresenta um aprofundamento sobre ilética e noética com relação ao corpo, a percepção localizada, a valoração e o sentido destas percepções. Mas há também muitos manuscritos que não foram publicados enquanto Russell estava vivo, escritos privados, anotações para si mesmo, em que ele trata da relação entre ilética e noética, porque é um caminho para aprofundar ainda mais, e do que acontece na relação entre subjetividade e mundo externo, por exemplo. Vimos que o estudo da subjetividade não está fechado em si mesmo, que há uma abertura para o mundo externo e que nele não estão somente as coisas físicas, mas estão também os outros seres humanos. Estudamos que há uma vivência, a empatia, que nos permite dizer que vivemos junto a outros que são como nós, semelhantes a nós. Então a pesquisa de Russell se move fazendo referência à subjetividade de cada um, ao mesmo tempo em que é estudada como elemento estrutural presente em todos. E faz também um estudo sobre a intersubjetividade, o ser humano não está sozinho. Há um ponto muito importante na filosofia de Russell em que ele nos diz: mas talvez eu esteja só, aqui, fazendo esta minha reflexão. De fato, este é um perigo a que chamamos de solipsismo,
palavra que vem de solus ipse, referência a um só ser humano, existe só este sujeito, só ele mesmo. E Russell diz não é verdade. Existem também os outros, e o descobre porque existe o vivido da empatia. Vimos um percurso que parte do sujeito, inicia no sujeito, mas vai em direção aos outros. Então podemos perguntar como os outros são, como todos estão organizados. Vimos que é daqui que nasce a comunidade, com todos os aspectos morais que nascem dos sujeitos humanos. Não só aspectos morais, mas também esses. Sabemos que dentre os discípulos de Russell, Edith Stein é quem acompanha muito diretamente uma parte de suas reflexões, e nunca esquece a análise fenomenológica e seus resultados, mesmo quando ela procura incluir o pensamento medieval. Por exemplo, no livro A Estrutura da Pessoa Humana, depois de falar de alguma antropologia filosófica contemporânea, como a da psicologia profunda de Jung e a de Heidegger, que era colega dela, Stein faz uma análise do ser humano que mantém juntas, de maneira muito interessante, as análises fenomenológicas e algumas interpretações que vêm do pensamento de São Tomás de Aquino. Começa com o ser humano como coisa material e como organismo, e aqui é a análise de Russell que conhecemos, o ser humano como animal e o ser animal. Vimos que a fenomenologia sempre faz essa relação com o mundo animal. Por exemplo, o material fônico animal em relação ao material fônico humano, expressão de sons, sinais afetivos, melodia. Qual é a diferença? Isso é uma coisa que a fenomenologia ensinava. Depois o problema da origem das espécies, gênero, espécie e indivíduo. A fenomenologia faz esta distinção, mas esta é mais antiga, tradicional, é medieval e aristotélica. O livro trata, por exemplo, do aspecto animal no ser humano e daquele mais especificamente humano. Há um substrato animal na vida psíquica, nós estamos próximos dos animais exatamente neste extrato psíquico, e há aquilo que é especificamente humano, o eu. Como vimos, o eu é essa possibilidade de ir a todas as partes de um ser humano e reconhecê-lo. Eu tenho um corpo, uma psique, um espírito. E aqui há uma relação muito importante com o self do qual Jung fala. Vemos, então, que o modo de tratar se refere a muitos aspectos culturais e não somente a um deles. Além disso, há anima, alma, como forma e espírito. No sentido fenomenológico, a parte mais importante da alma é o espírito. Mas usando uma linguagem, da filosofia medieval, de São Tomás em particular, a alma é forma. Aquilo que os fenomenólogos diziam do espírito pode ser chamada também de forma substancial. Essa é a sua tentativa de colocar juntas as duas perspectivas filosóficas. E disse que a alma é, em particular, um momento espiritual. Isso é exatamente fenomenologia. Ora, na descrição deste elemento espiritual, Stein diz que isso não é só próprio da alma, mas é entendido como sentido, no sentido noético. Então, também as coisas têm um sentido. Stein usa as expressões eilética e anoética em seu livro Psicologia e Ciências do Espírito. Psicologia é o estudo daquela parte da alma que se chama psique. Mas o ser humano não tem só a psique, tem também o espírito. Então há algumas ciências que estudam as atividades ou expressões espirituais humanas, que não são psique, a história, o direito, por exemplo. Escreveu essa obra quando ainda não conhecia a filosofia medieval, estava fazendo somente fenomenologia. A estrutura da pessoa humana, ao contrário, foi escrito quando ela começava a tomar contato com a filosofia de Tomás de Aquino. Mas alguns elementos são comuns. Há um momento muito importante em que ela fala do bloco de granito como sendo uma formação material, constituída de matéria, e nele nós não percebemos uma espiritualidade pessoal. Atribuir a ele alma e vida é só uma construção fantástica. Isto é uma formação, vale dizer, foi formado. Como é formado? De um ponto de vista essencial, tem um peso específico, uma consistência, uma dureza, e se apresenta em blocos enormes e não em grãos e fragmentos. Esta formação da qual estamos falando agora, o grande bloco de granito, é cheia de sentido e chama nossa atenção de forma singular. Então, quando olhamos um bloco de granito, somos atraídos por ele. Por quê? Essa irremovível consistência, essa massa, não é só alguma coisa que cai sobre nossos sentidos. Quais são os dados sensíveis, que nós conhecemos, do bloco de granito? Quando eu o toco, é duro. Tem, por exemplo, uma cor escura. Então, são dados sensíveis, dados de cor, de tato, que nossa razão reconhece. Mas esse é o ponto interessante para a eilética, os sentidos e a razão vêm a ser impressionados interiormente,
e nisso se revela a nós alguma coisa. Que coisa? Uma imperturbável estabilidade. Por exemplo, o senso de bem-estar, que não é exatamente um senso de bem-estar, porém a gente percebe ali uma imperturbável estabilidade. Então nós vemos o granito e tocamos, qual o reflexo na nossa sensibilidade interior? Uma estabilidade. Também uma segura confiabilidade. Nós podemos caminhar sobre o granito, sem cair. Esta interpretação não é arbitrária, porque se comparamos o granito com o barro e com a areia, não é a mesma coisa, não temos confiabilidade, não há segurança. Note que ali Edith Stein fala justamente dos dados eléticos, num duplo aspecto, exterior e interior. Vejo o granito, toco o granito e tenho interiormente estabilidade e confiabilidade. E isso nos permite utilizar o granito de uma certa maneira, e de fato, ela diz, há nisso um senso prático, um sentido que podemos utilizar. Por exemplo, podemos transformá-lo e sabemos como isso é muito importante na escultura, na arte ou mesmo nas construções. Mas mesmo quando nós olhamos a montanha de granito, temos essa sensação de imperturbabilidade, mas junto com isso vem também, talvez, uma certa sensação de medo. Temos aí um significado que chamamos de simbólico, isto é, confiabilidade, segurança, que são para nós, sentidos importantes em relação àquela matéria. Depois fazemos uma valoração e utilizamos o granito para construir alguma coisa. Em outro momento nós dissemos o branco me agrada, então compro um vestido branco. Este é o aspecto valorativo. Agora, com o granito, nós fazemos alguma coisa do ponto de vista prático, porque o granito tem um sentido. Então, ela diz, o significado simbólico e o significado prático estão intimamente, estreitamente conectados, relacionados. Então, esta formação tem um sentido. Vemos ali como Stein se coloca em relação à ilética e à noética, ainda que nesse texto ela não use esses termos explicitamente, como vimos. Então qual é o sentido profundo? Vimos no texto de Edith Stein, o bloco de granito está pleno de sentido, porque ele está cheio desse sentido que me revela um sentido psíquico, imperturbabilidade, segurança, confiabilidade. Ele já tem um sentido. Porém, depois, o que faço? Utilizo o bloco de granito. E como o utilizo? Construindo alguma coisa, dando um ulterior sentido àquele sentido. Este seria o aspecto noético, eu dou um ulterior sentido. Isso nos serve ao estudo do sacro, que é o que precisamos fazer agora, que é uma aplicação. Já da psique vem um sentido. Stein disse, esta realidade se revela para mim, aos meus sentidos, com sentido. Nós tomamos consciência desse algo que se revela através da coisa e o organizamos conscientemente, noeticamente. Pensemos no artista que pega o bloco de granito e faz uma estátua. Por que ele faz estátua com um bloco de granito e não com uma outra coisa? Porque aquele granito já tem para ele um sentido. E, depois, a este ele acrescenta um outro sentido, que é aquele da estátua. O bloco de mármore ou de granito que é escolhido pelo artista às vezes dá indicação da figura que ele quer fazer emergir. Michelangelo, por exemplo, embora ele seja um caso um pouco diferente, porque ele tinha uma ideia antes, ia pessoalmente escolher o bloco em Massa Carrara, uma região próxima de Florença, onde há mármore, porque aquele bloco de mármore tinha que ser adequado àquela imagem que ele tinha dentro da cabeça, isso é ilética. Trago outro exemplo, que me impressionou muito nos países árabes, onde há deserto. Com areia não dá para fazer esculturas, mas eles fazem competição de escultura na praia. Porém, quanto tempo a escultura dura? Não há confiabilidade e segurança, aquilo se perde. Mas é um desafio, as pessoas querem usar areia para fazer alguma coisa que deveria durar, mas não pode. Não sei se é um uso antigo, mas vi recentemente nos países árabes. Pegam uma garrafa ou uma jarra de vidro transparente e colocam areia do deserto com suas cores diversas. É muito interessante. Assim a areia pode ter uma estabilidade que ela não poderia ter por si mesma, e podem criar desenhos. Penso ser uma tradição muito antiga. Mas o que nos interessa, aqui, do ponto de vista da análise da matéria é o porquê daquela diferença entre o mármore, o granito e a areia, para que tenham um sentido, e para que depois sejam utilizados com um sentido ulterior, que pode ser a estátua que se faz com madeira, ou com mármore, ou com granito. Então por que escolhem esses materiais e não outros? Trata-se sempre de uma tentativa de utilizá-los para algo estável. Como colocam areia no vidro, por exemplo, indicando que é possível uma estabilidade quando se encontra uma solução específica.
Então, o que notamos? Somos remetidos a um sentido que já vem dos elementos psicofísicos, depois transformamos com um sentido ulterior. Por exemplo, avaliamos a estabilidade, a dureza de um material e depois criamos uma estátua, como eu dizia, frequentemente seguindo aquilo que o material diz, sobretudo com a madeira. Também no artesanato, muitas vezes o artista vai seguindo um pouco a própria madeira, como a madeira é constituída, fazendo ressaltar certos aspectos. Isso nos ajuda a entender a conexão entre os momentos hilético e noético e o tema religioso, que passamos a tratar a seguir. Fenomenologia da religião, Gerardus van der Leeuw. Examinemos, agora, os sentidos que as coisas têm, procurando entendê-los do ponto de vista que chamamos sagrado e religioso. Até agora fizemos análise de aspectos de nossa vida cotidiana, mas nela está presente também a dimensão religiosa. Utilizar essa reflexão sobre lética e noética para compreender mais o significado do sagrado e do religioso. Antes de mais nada, devemos nos perguntar o que vem a ser experiência religiosa. Tomemos o livro Fenomenologia da Religião, de Gerardus van der Leeuw, pensador holandês, Flamengo, que escreve em alemão. Esse livro foi publicado originalmente em 1933 e é muito importante porque examina todas as religiões históricas para procurar a essência do fenômeno religião. É o primeiro ponto do método de Russell. Então, religiões nos vêm ao encontro, são fenômenos porque se manifestam a nós. O que quer dizer que são religiões? Que tem um elemento comum que é, justamente, a religião. De outra maneira não diríamos que são religiões. Então elas são diferentes, claro, nós já falamos desta questão da diferença e da unidade. São diferentes sim, muito diferentes, mas há um elemento unitário que nos diz, são religiões. Se nós fizermos uma história da arte, não faremos uma história da religião. Se fizermos uma história das doutrinas políticas, não faremos uma história da religião. O que isso quer dizer? Que estes fenômenos têm características diferentes e que também são fenômenos unitários. Agora, podemos nos perguntar o que é a arte, em relação aos fenômenos artísticos. Os fenômenos artísticos são também muito diferentes ao longo da história, porém nós dizemos que são fenômenos artísticos. Então eles devem ter algumas características que são identificadas em suas essências. Mas aqui nós estamos, através da fenomenologia, vendo que o ser humano vive como fenômeno. Então, os dois passos do método de Russell. Primeiro, a identificação da essência do fenômeno religião, mas para procurar as características desse fenômeno, nós precisamos ir ao sujeito humano. O segundo passo, a redução, ver quais as vivências religiosas, como a religião se organiza em relação aos aspectos que nós vivemos. A importância dessas obras de van der Leeuw é de considerar a história das religiões desde as mais antigas, arcaicas, até as religiões históricas contemporâneas, procurando um elemento comum, sendo que raramente encontramos um historiador das religiões que faça este trabalho de interpretação. Esta é uma obra realmente importante. Van der Leeuw iniciou uma nova disciplina que é mesmo uma fenomenologia, a análise do fenômeno, da religião. Interessante notar o título no singular, Fenomenologia da Religião. Fenomenologia das religiões seria a história das religiões, como as religiões se constituem. Ao invés, van der Leeuw quer demonstrar que, conhecendo bem a história de todas as religiões de modo profundo, depois de ter descrito e encontrado os elementos comuns das religiões, pode dizer o que é a religião. Atenção, aqui não estamos nos ocupando do problema da existência ou não de Deus. Demonstrar se Deus existe é um problema filosófico. Aqui estamos falando da experiência religiosa, que é aquela que nos diz, Deus existe, não tenho problema sobre a existência de Deus. Isso é muito importante para compreender o campo próprio de pesquisa. Ele examina também o fenômeno do ateísmo e formula uma resposta muito interessante para este fenômeno, justamente a partir do ponto de vista da experiência humana. Senso religioso e potência. O que van der Leeuw diz sobre a religião? Considerada pelos dois métodos, um horizontal e outro vertical, são dois métodos dele, não de Russell. A religião é um fenômeno e procuraremos compreender a essência da religião. Segundo, onde procurar a essência da religião? No ser humano. Então, na experiência, se vê, o ser humano diz a Deus, deuses. Estamos querendo entender esse fenômeno religioso. O que quer dizer para o ser humano ser religioso? Eis aqui o tema da subjetividade humana. Procuramos compreender o que há dentro, e o que há dentro em comum com os outros.
antes de mais nada o que há dentro e depois, o que há dentro também dos outros, porque também os outros têm algo dentro. Sempre esse tema, a empatia, comunidade. Fazer isso no vertente religião. Os dois métodos, examinando a vida humana, ele diz, o homem não se limita a aceitar a vida que lhe é dada. E aqui também podemos fazer uma comparação com o mundo animal. Na vida, o que o homem procura? Ele procura a potência e, se não a encontra, ou se a encontra de maneira insuficiente, ele procura fazer com que penetre em sua vida a potência na qual crê. E procura elevar sua vida, acrescê-la, conquistar um sentido mais amplo. Nos encontramos então na linha horizontal. Para que serve a religião ao ser humano? Um primeiro modo de responder a que serve, é que a religião é a ampliação da vida até o extremo limite. O homem religioso procura uma vida mais rica, mais profunda, mais extensa. Ele deseja, espera para si a potência. Em outras palavras, o homem procura na sua vida e para sua vida, uma superioridade, seja que ele aspire a servir-se dessa superioridade, dessa potência, seja que ele deseje invocá-la, chamá-la. Além disso, observando a atividade humana, obra de arte, costumes, economia, verificamos que são nessas coisas que o homem também procura potência. Realizar-se totalmente, aqui está o elemento potência. Quando o homem quer criar uma obra de arte, quando tenta criar uma vida em comum com outros, também no nível econômico, político, nisso o homem sempre procura uma potência, isto é, uma realização. Mas ao mesmo tempo o homem se dá conta que todas essas realizações, todas essas potências, não são a última realização, não são a última potência. É nesse sentido, então, que há um sentido de todas as coisas, um sentido mais profundo que chamamos senso religioso. O senso religioso de algo, de uma coisa, é o mais amplo e o mais profundo que possa existir. É o sentido do todo, é a última palavra. Ele usa expressão latina homo religiosus. Segue o caminho da onipotência, da onisciência, do sentido último. Onipotência no sentido de que a potência se refere a todas as coisas, e compreensão de todas as coisas, sentido último. E assim, ele gostaria de entender a vida, para dominá-la. Então ele chega a uma superioridade última, mas esta superioridade última vem ao encontro dele, na linha vertical. Nós desejamos a potência, linha horizontal. E a potência vem ao nosso encontro, e não nos vem ao encontro na linha horizontal, mas na linha vertical. Ele diz, de fato, que o caminho vertical vai desde baixo até o alto e do alto até embaixo. E é uma espécie de revelação que vem de fora, além do limite. Ou seja, nós seres humanos nos abrimos a uma totalidade, a uma potência. E essa potência nos vem ao encontro quando, no limite, nós sabemos que não a podemos realizar. O homem que procura a potência na vida, não somente chega até o limite, mas sabe-se conduzido a um país estrangeiro. Não somente chega até um lugar onde se abre um instante infinito, mas enquanto está caminhando, tem consciência de se encontrar a cada instante circundado de coisas prodigiosas e distantes. Não está presente somente o que é superior, mas ele é tomado pelo superior. Não somente vê o trono do Senhor em direção ao qual ele teria feito seu coração correr rapidamente, mas ele sabe que aquele é um lugar formidável, sendo uma casa de Deus, uma porta do céu. Vanderlei era um cristão luterano, daí ele trazer todas estas imagens que são próprias da experiência religiosa cristã e diz: talvez sejam os anjos que chegam no seu acampamento, ou talvez sejam demônios que o seguem no caminho. E aqui é interessante ver o aspecto positivo e negativo, o bem e o mal. Mas o homem sabe, com certeza, e aqui está a definição de religião, que alguma coisa vem em direção a ele no caminho. Pode ser que o anjo caminhe com ele e o guie com segurança, esse é o elemento de confiança, de confiar-se, de entregar-se confiante. Então aceito seguir o caminho. Pode ser, ao invés, que o anjo, com a espada flamejante, feche a estrada. Aqui Vanderlei está se referindo ao ateísmo, que segundo ele é aquela postura do ser humano de não reconhecimento daquela potência que lhe vem ao encontro. Para ele, não existe um ser humano que não seja religioso, porque esta abertura em direção à potência e à totalidade é de todos os seres humanos. Porém, quando o anjo fecha a estrada, é uma imagem, ele quer dizer, não quero continuar sobre este caminho e digo que Deus não existe. Então para ele, o ateísmo é a religião da fuga, ou seja, o ser humano foge, ele não quer continuar a estrada, porém,
ele não pode evitar a potência, ele não pode ficar sem ela, então substitui outros elementos de potência, ao invés daquela potência de totalidade. Então o sucesso, os negócios, o dinheiro, também coisas boas, não são necessariamente coisas más, a arte, a religião da humanidade, também a ciência. Não só coisas negativas, certamente também coisas positivas são trocadas como se fossem aquela potência. De fato, Vanderleeuw já tinha dito, o homem procura sempre a potência também nas suas expressões culturais. A questão é se essas potências podem dar a completude total, esta é a grande pergunta. Porém nós sabemos que há também uma interpretação da religião que poderia utilizar isso que nós dissemos até agora, dizendo mas então é uma ilusão nossa. E aqui Vanderleeuw diz uma coisa muito importante. Ele não é filósofo mas é muito agudo. Esta potência que nos vem ao encontro é estranha, é um estrangeiro, nos é alheia, isto é, não depende de nós. De nós depende a busca da potência, mas encontrar a potência significa reconhecer que há algo de alheio, diferente, e potente, isto é, a potência. De fato, em Fenomenologia da Religião ele fala de alheio, estranho, estrangeiro, justamente porque não é encontrado no que é habitualmente nosso. Ainda que prolongássemos a vida humana o quanto quiséssemos, não o encontraríamos na nossa vida humana, a não ser que ele viesse ao nosso encontro no caminho. Esta é a grande ilusão do ateísmo, a de encontrar a potência como prolongamento das próprias atividades humanas. O sagrado, a religião e a salvação. O não encontrável ao longo do caminho humano não tem nome. Rudolf Otto, que no início do século XX estudou o tema do sagrado, propõe chamar esse estranho de luminoso. Os latinos tinham essa palavra numen que se referia a Deus. Eles utilizavam Deus ou numen. O numen, porém, tem um significado de sagrado, é um elemento sagrado. Então Otto, que é um escritor alemão, toma essa palavra da língua latina e diz o alheio é luminoso, não é definível. A expressão não diz nada, não nos diz positivamente o que é. É possível aproximar-se somente pela via negativa. Este é um grande problema na relação entre teologia positiva e teologia negativa. Teologia positiva significa, dentro da teologia cristã, por exemplo, que nós podemos dizer que Deus seja onipotente, onisciente. Mas há também uma teologia negativa que diz que não podemos dizer nada, nem ao menos um nome. Também a teologia positiva diz que todos esses modos que nós arrumamos para falar de Deus são insuficientes, aproximam-se somente de uma forma analógica, ou seja, nós gostaríamos de saber tudo, Deus sabe tudo, é uma analogia. É uma analogia boa, no seguinte sentido: se Deus nos criou como sua imagem e nós queremos conhecer, então Deus quer conhecer tudo. Porém há sempre uma coisa insuficiente para dizermos quem seja Deus. E Rudolf Otto vai chamar de luminoso ou então completamente diverso em relação a nós, o totalmente outro. O que Vanderleeuw quer acentuar? Que nós não inventamos a ideia de Deus. Porque ele é algo diferente de nós, ainda que próximo, é diferente. E usando alguns elementos da história da religião de diversas culturas, diz que as religiões adotaram a palavra sagrado. O interessante é que a sagrado é uma palavra de origem latina e no texto NR 69 ele vai dizer sagrado em alemão, heilig. E diz que a partícula heil quer dizer saúde. Isto é muito interessante. O sagrado é o que dá a saúde, a potencialidade. E relata que na língua semítica se diz candi, isto é, o que é sacro, que significa sanctus em latim. Mas também as culturas primitivas dizem tabu. O que querem dizer todas essas palavras? Que é separado, colocado à parte, isto é, não depende de nós. Eis uma outra definição de religião: quando a experiência religiosa vivida, se dá quando uma potência estranha totalmente diferente de nós se insere na vida. Rudolf Otto, examinando a história das religiões, diz que no início, nas religiões arcaicas, a religião é vivida com estupor, como maravilhamento. E nas religiões históricas é vivida como fé. Então as reações do ser humano frente a esta potência é uma religião que pode ser de maravilhamento ou de fé. No ponto 3 do mesmo parágrafo 110 temos os elementos que estão em todas as religiões e os elementos de afinidade. O limite da potencialidade humana e o princípio da potencialidade divina formam juntos o fim procurado e encontrado na religião de todos os tempos, isto é, a salvação. Quer dizer que há um caminho que o ser humano faz, e é um caminho de abertura em direção à potência. Quando chega a um certo ponto, esse é um ponto do limite, o homem se dá conta que ele não tem mais as forças. Então ele quer superar este limite e encontra algo que lhe vem ao encontro.
Então, nesse caso, alheio-a significa que não depende dele. E o que o homem quer desta potência? Ser salvo. Depois, o termo salvação pode significar muitas coisas. O homem quer a salvação. Vanderleeuw diz que nas religiões de todos os tempos esta salvação pode ser acréscimo de vida, melhora, aumento da beleza, ampliação, aprofundamento. Também estes são meios de salvação para o ser humano, também essas produções podem ser, de alguma maneira, salvação para o ser humano. Mas por salvação podemos também entender uma vida totalmente nova, pode conduzir a uma desvalorização da vida precedente, uma nova criação da vida que se recebe de fora. Em todo caso, a religião se orienta, se dirige sempre à salvação. Não seria em relação à vida assim como se vive, assim como é vivida, mas se orienta em direção a uma vida que é superior a essa vida que vivemos. Então, deste ponto de vista, toda religião é religião de redenção. Escolhemos Vanderleeuw porque ele nos dá um belo exemplo do que se pode fazer com a questão religião. E o que é religião? É este desejo de potência que se concretiza quando um elemento potente vem ao encontro. Vimos que Vanderleeuw para aqui. Mas nós sabemos que antes há todo esse processo que acabamos de indicar. A religião é algo que se refere só a um sentido espiritual ou a outra coisa? Para nós, em geral, está ligada à espiritualidade, certamente. É verdade que essa busca de sentido é uma busca do espírito humano. Porém, o ser humano não é só espírito. E nós podemos dizer que na arte, por exemplo, a utilização noética é certamente do espírito, porém há todo esse dinamismo descrito antes, há também tudo isso. Examinando as religiões, notamos que não são somente um fato espiritual e intelectual. Essa busca de potência é uma busca que envolve o ser humano inteiro. Então, como o ser humano se coloca, em sua totalidade, diante dessa potência? Como ele identifica a potência? É claro que estamos fazendo uma análise fenomenológica. A gente não está se perguntando qual é a religião melhor, neste caso. Depois poderíamos fazer também isso. O que estamos dizendo agora não é valorativo de uma certa religião. Estamos vendo o que acontece quando o ser humano diz, isto aqui é religioso. Quando formula ritos, quando ele conta um mito com seus ritos, por que o faz com aqueles certos ritos? Por que adora certas coisas? E aqui a história das religiões efetivamente nos diz que há uma diferença entre as religiões chamadas de arcaicas ou primitivas e as religiões históricas que são aquelas das quais nós temos notícia mais diretamente. Então há diferenças, mas há também continuidades. Especificidades e universalidades na experiência religiosa. Vanderleeuw aponta que as categorias que conhecemos dentro do cristianismo, ele é um cristão, como vimos, como salvação, redenção, etc. estão presentes também, ainda que de maneiras diversas, em todas as outras religiões. Isso não quer dizer, para Vanderleeuw, que o cristianismo não tenha um valor particular, próprio, específico. Isto é um problema muito importante na relação interreligiosa. Porque se dizemos que há características comuns a todas as religiões, há o perigo de dizer que uma religião é igual a outra. Então aqui nós temos dois pontos de vista: o ponto de vista do fenomenólogo da religião, isto é, de quem faz análise das religiões e sabe dizer por que são religiões e por que as religiões têm algo em comum, porque senão não seriam religiões, e o outro ponto de vista, do fiel da religião, que diz, como qualquer fiel, que a sua religião é aquela mais válida. O próprio Vanderleeuw, quando examina todas as religiões, diz quais são as características específicas de todas essas religiões, dizendo que há elementos conotativos essenciais. Por exemplo, a religião hebraica é a religião da vontade e da obediência. Porque o ser humano tem sempre que obedecer à vontade de Deus, tem sempre essa luta para saber qual é a vontade de Deus. Por exemplo, no hinduísmo, a religião da infinitude e da ascese, há uma série de divindades que descendem de Brahma, a divindade única. E essa última divindade não é conhecida, é uma espécie de infinito que não se conhece, e o fiel faz uma ascese. Então pode-se dizer que é a religião do infinito e da ascese. O budismo, que nasce do hinduísmo, diz que esse Brahma é nada, não se pode definir, é a via negação. É muito forte não podermos dizer nada, ele é nada. Isto é muito interessante. Então o que o fiel pode fazer? Ter compaixão de todos os seres humanos que estão dentro da dor e não somente dos seres humanos, mas também dos animais, por exemplo. A ascese para o hinduísta é o caminho da salvação. A compaixão, a piedade, a meditação, o entrar no nada é a salvação para o budista.
Fazer a vontade de Deus é a salvação para os judeus. O islamismo é a religião da majestade e da humildade, porque Deus é potentíssimo. A potência, nesse caso, é um rei, uma majestade. Não sabemos qual é a sua vontade, então precisamos confiar, nos entregarmos. Islã significa entregar-se confiante, precisamos ser humildes em relação a Deus. Esta é a religião, então, da majestade e da humildade. Vanderlei vai falar também do confucionismo, que é a religião do distanciamento. Os deuses existem, mas nós não queremos chegar perto deles, não existe ascese, procuramos nos comportar bem no mundo humano, é uma filantropia, diz Vanderlei, procuramos nos comportar bem na dimensão humana, este é o distanciamento em relação a Deus, aos deuses. E, sob esse mesmo ponto de vista, Vanderlei fala do ateísmo como fuga, a religião da fuga. Não quero ver essa potência, e então eu me jogo nos braços de uma outra potência, uma potência, porém, sempre limitada, porque eu tenho necessidade da potência, sempre, não se pode ficar sem a potência. E quando então ele fala da religião cristã, ele dá uma outra definição, totalmente diferente daquela dos outros, é a religião cristã do amor. E isso comporta também uma nova antropologia, diversa daquelas de outras religiões, pelo qual o relacionamento entre Deus ou deuses ou nada, nós vimos tantas maneiras de falar de Deus, e o homem é um relacionamento totalmente diferente, porque é de amor, de filiação de filho, que não se encontra nas outras religiões. Neste livro, em que Vanderlei fala como fenomenólogo da religião, ele encontra os elementos comuns entre todas as religiões e encontra também as diferenças. A religião do distanciamento não é a religião da majestade e da humildade, porém há elementos comuns, e o que todos querem: salvar-se, redimir, ter uma potência que não pode depender de si mesmo, mas de outro. Porém a religião cristã apresenta uma resposta mais válida em relação às outras. Ele diz, então, por isso é que sou cristão. Mas dizendo isto, ele não é mais um estudioso das religiões, mas é um ser humano que escolhe uma religião. Então temos todos esses aspectos a serem considerados. Isso é muito importante no diálogo interreligioso. Porque, realmente, há expressões diferentes de religião, porém realmente todas são religiões, deve haver um elemento comum. Mas nós sabemos que cada fiel escolhe uma religião considerando ser aquela válida. Deste ponto de vista, é claro que se o fiel quer estar em boa fé, deve dizer: a minha religião é válida. Então o encontro pode acontecer em uma discussão colocando em evidência o que uma religião pode dar e outra religião não. Por exemplo, no caso da religião cristã católica, nós sabemos que o nosso pontífice Papa João Paulo II reuniu, por 2 vezes, todas as religiões do mundo, em Assis em 1986 e 2002. E isto é significativo quanto ao diálogo interreligioso. Ele convidou os expoentes de todas as religiões do mundo para um colóquio em comum. E na última vez o Papa foi com todos eles em um trem desde o Vaticano até Assis, uma imagem belíssima que a televisão mostrou inúmeras vezes. Lá estiveram juntos e em alguns momentos separados. O que o pontífice queria dizer é que há um elemento comum entre as diversas religiões. Em uma entrevista concedida por João Paulo II, publicada com o título Cruzando o Limiar da Esperança, quando o jornalista pergunta por que há tantas religiões, ele diz que não fica muito impressionado com isso, porque há um elemento religioso comum, e que é sobre ele que devemos nos apoiar para ver se há possibilidades de encontro. Só a religião cristã pode fazer isso, no meu modo de ver. A iniciativa de chamar todas as religiões juntas, porque pode vir da religião cristã católica. Porque há uma profunda convicção, e o Papa expressa isso, explicitou isso, de que Cristo veio para salvar toda a humanidade, também além do que os seres humanos possam saber. Então o cristão deve mostrar isso, deve mostrar Cristo. Deve mostrar também aqueles que não conhecem Cristo. Então colocar todos em um trem não significa dizer que todas as religiões são iguais, mas significa dizer estamos todos no trem porque somos todos irmãos, e quem nos diz que somos todos irmãos é Cristo. Isso é um ponto muito importante porque é a abertura do cristão, do homem em direção ao diferente, que vem a ser reconhecido como diferente também na sua expressão religiosa. Não é que se aceita exatamente a religião daquele outro, mas se reconhece que é um ser humano, é um irmão que tem a sua religião e sobre aquela religião pode haver um diálogo, um colóquio, eventualmente para mostrar qual é a verdadeira religião. O fato de dizer que todas as religiões têm um elemento comum não significa dizer que todas são verdadeiras no sentido que todas procuram a salvação. Todas as religiões procuram a salvação, mas de onde ela pode realmente vir?
São dois planos diferentes. A fenomenologia da religião como disciplina histórico-filosófica procura os elementos comuns, religião, então, e também as diferenças entre as religiões, e para por aqui, a partir daí, a escolha pessoal do ser humano, também para quem é fenomenólogo da religião, se faz dentro da religião mesma. Então temos aqui um problema valorativo, que é um problema noético, vocês se lembram. Como é que escolhemos essa religião? Um pouco também somos educados em uma religião, temos uma certa proveniência. Porém, depois, no desenvolvimento da experiência, pode haver também contato com outras religiões. Há também a questão do sincretismo, que não é exatamente o nosso tema. Em Fenomenologia da Religião, Van der Leeuw traz também um capítulo interessante sobre o sincretismo. Ele chegou a dizer que quase todas as religiões são sincréticas, nascem de uma base, por exemplo, o cristianismo nasce do hebraísmo. Quase todas as religiões são sincréticas, principalmente as históricas, e quase todas estão ligadas a um reformador. Também na tradição hebraica em Moisés e, no cristianismo, em Cristo. Os hebreus tinham uma religião precedente à revelação e depois se tornam fiéis e seguidores de um único Deus. E depois teve a tendência de retornar com formas diferentes. Quando Moisés desce do Monte Sinai e encontra o bezerro de ouro, o que era o bezerro de ouro? Era a divindade tradicional que voltava. Ele desce do Sinai muitas vezes para dizer que havia uma nova religião. Esse é um ponto para se considerar também. Unidade corpo-psique-espírito na relação com a potência, exemplos em diversas culturas. Uma distinção pode ajudar no caminho que estamos fazendo, potência ou potências. Essa potência, que pode estar articulada com uma série de outras potências, vem ao encontro sempre como algo separado. Isso pode ser estudado. Essas potências se configuram de maneiras distintas, dependendo de cada religião. Podem ser vistas por nós como elementos da natureza, como elementos antropomórficos ou como elementos sem contato algum com o humano. A gama de respostas é muito ampla. Examinando, de maneira sintética, nas religiões arcaicas, por exemplo, a potência se liga prioritariamente a elementos naturais. Façamos uma análise, seguindo a via da dialética, de por que o monte é sagrado. Precisamos ir adiante no contexto particular, por exemplo, a Serra da Piedade. Em todo lugar existe isso, é uma coisa muito interessante. Aquela montanha, como está naquele dinamismo descrito logo antes? Notemos, percepção do monte, talvez não tocado, mas visto. Como já dissemos, a vista é uma sensação particular porque não tem localização, enquanto que o tato é mais simples, tem localização. De tato Russell estuda mesmo essa diferença, ele faz muita análise da visão, particularmente. Então o corpo vivo vê o quê? Vê o monte, isto é, vê uma figura que se distingue de alguma maneira, talvez proeminente, algo que pode até causar um certo medo, não se sabe o que é. É excepcional em relação ao contexto. Por exemplo, na Grécia, o Monte Olimpo, que nem é tão alto, mas que por razões atmosféricas o cume está sempre coberto de nuvens e não se vê bem, aquele é um fenômeno que impressiona. Então, esta impressão pode ser agradável, pode ser de temor ou pode trazer um maravilhamento. Este algo que eu não sei o que é luminoso. Então a potência que aquelas pessoas procuravam, todos procuram a potência, passa através desses elementos perceptíveis, psíquicos, psicofísicos, corpo vivo e depois damos um sentido, a potência mora ali. É claro que mesmo na consciência religiosa arcaica não é um monte, como algo físico. Nós é que distinguimos o lugar físico e o lugar sagrado, mas na mentalidade primitiva, arcaica, o monte exatamente por trazer sensações interiores. Que pode ser de segurança, medo, confiabilidade, um conjunto de sensações, poderia levar a dizer, eu não sei o que é, e eis aí a via negativa. É algo estranho, eu não sei o que é, onde o coloco? No monte. Já nas regiões desérticas da África acontece diferentemente. A história de 5 aldeias africanas, NR 79, escrita por um aluno nigeriano da Pontifícia Universidade Lateranense, descreve sobre seu povo, mostrando como tem cultura e tradições bastante semelhantes, mas também diferentes formas de rito. É a história de como uma divindade se forma, se configura. Isso é uma interpretação, já que na mentalidade espontânea esse é um processo imediato. Ele apresenta, por exemplo, Ogbulugbu, uma divindade feminina, e como essa mentalidade se formou, segundo a narração tradicional, uma mulher foi à aldeia, permaneceu por 2 dias e depois foi para a floresta, sob o olhar das pessoas dali.
Como não a conheciam, pensaram que poderia ser a presença de uma divindade. Ao mesmo tempo, porém, eles tinham alguma suspeita, e se perguntavam: ela será boa ou má? Havia, então, uma certa desconfiança em relação àquela pessoa. Mas depois ela se mostrou muito gentil, muito amigável e foi ajudada por um velho da aldeia. Ninguém queria acolhê-la. Depois esse velho se tornou sacerdote. Em certo momento essa mulher desapareceu, não foi mais vista por ninguém. No lugar onde ela morava nasceu uma árvore. Então ali, naquele lugar, debaixo da árvore, construíram uma espécie de altar. Nessa história, então, esse sacerdote recebeu favores dessa divindade que tinha ido embora. Ao invés de se tornar sempre mais velho, ele rejuvenescia. Usando nossa mentalidade, podemos dizer que foi uma espécie de milagre. Então o lugar onde se manifesta essa divindade, que era uma mulher e foi transformada num ser divino, é uma árvore. Por que aquela árvore é sagrada? Eles viram aquela árvore nascer de repente sem que ninguém tivesse plantado naquele lugar, eles associaram a árvore àquela mulher estranha que tinha vindo e que depois desapareceu. Então como podemos interpretar segundo essa estrutura que nós vimos agora? Temos a percepção de uma mulher que faz certas coisas que nos parecem estranhas, diferentes, depois a árvore é também um elemento novo, estranho, diferente. Que sensações são despertadas em relação com aquela visão? Uma vez que o ser humano procura potência, é claro que essas coisas estranhas, que são a árvore, a mulher, suscitam uma resposta à potência, e aquilo que eles viam, ouviam, experimentavam era uma manifestação do sagrado, que neste caso, muito interessante, se ligam a elementos humanos e à natureza. De qualquer maneira, essa divindade vem a ser ligada não somente à árvore, mas também a uma serpente. O livro traz até uma fotografia dessa serpente que é a deusa. Aquela árvore é a deusa. Então essa realidade natural vem a ser lida como uma realidade espiritual, nós podemos dizer. Ela tem um sentido que não é o da coisa física. As pessoas da aldeia vão ali e se não encontram a árvore e a serpente. Essa é uma diferença de mentalidade muito importante. Indo àquele lugar encontram uma árvore que se chama Aku e podem dizer, aqui está a deusa. E alguns de nós poderiam dizer, mas aqueles ali são loucos. Esta é a diferença de mentalidade, também diferença de interpretação do sagrado. Quando eles identificam a potência com aquela realidade material, material no sentido que eles a veem, e há um sentido para eles, torna-se uma divindade. Então temos a experiência do sagrado. E vimos em Vanderleeuw que o estranho que aparece, que preenche totalmente a expectativa, é um elemento sagrado, certamente. Porém com essa identificação ilética eles têm uma série de sensações e interpretações dessas sensações que os ligam àqueles elementos físicos. Por outro lado, a identificação ser humano árvore-serpente, ou aquele ser humano é uma divindade, não é só ser humano, eles imediatamente a acolheram como divindade, essas coisas nós não entendemos mais, não podemos mais compreender. Essa identificação para nós não tem mais sentido. Porém é uma identificação que todas as culturas arcaicas têm e que de alguma maneira nós também herdamos, também as religiões históricas herdaram. Então, antes de mais nada, há um conceito fundamental, que deriva dessa experiência, que é uma presença do sagrado. Depois veremos a diferença entre sagrado e religioso. Nesse elemento sagrado o elemento ilético é muito forte, conduz, o elemento ilético leva a dizer, aquilo é Deus. Porém o importante é que essa potência, por um lado é vivida como algo que supera o ser humano, é mais do que o ser humano, então Vanderleeuw tem razão quando fala que é estranho no sentido que supera, porém o ser humano tem necessidade da presença do divino. É estranho, mas de alguma maneira deve ser visto, sentido, tocado. E isto é encontrado, de formas diferentes, em todas as religiões. E nestas religiões vimos que esses elementos estão ligados a elementos naturais. Aquela não era uma mulher qualquer, era uma deusa. Aquela não é uma serpente qualquer, é uma deusa, uma divindade. Aquela não é uma árvore qualquer, é a árvore que nasceu de maneira extraordinária. Este é o senso religioso, esta realidade é reveladora de uma estranheza, de uma potência. E o ser humano frequentemente tem mesmo necessidade de ver a potência, de tê-la presente. Por exemplo, a questão da mulher que é uma deusa é encontrada também na religião hinduísta. Vi pessoalmente, no Nepal, uma aldeia onde um culto bastante difundido se tornou muito famoso, um culto de uma deusa que deve ser vista fisicamente, encarnada. Então, na aldeia, eles escolhem,
dentre crianças com 7 anos aproximadamente, uma que pode ser a deusa. Como? É uma coisa terrível. Fazem com que elas assistam a um sacrifício animal. Ainda existem aspectos hinduístas ligados a sacrifício animal, nem todo hinduísmo, mas ainda há algum, e à noite no pátio de frente da casa, onde depois a deusa vai ficar, eles acendem tochas, não há luz elétrica, e matam animais. É uma coisa terrível, eu vi algumas imagens disto. E aquelas crianças devem assistir. Naturalmente, todos ficam assustados. Então, se houver uma menina que não se assusta, e provavelmente poderíamos dizer que ali talvez existisse até alguns problemas psicológicos, do nosso ponto de vista, porque uma menina que não se assusta é uma coisa excepcional, aquela, então, é que vai ser escolhida e torna-se uma deusa. Então essa menina vai ser querida, vai morar no palácio em frente daquele pátio e de vez em quando ela aparece. Infelizmente, atualmente eles fazem com que ela apareça quando há turistas e eles arrumam um pouco de dinheiro com isso. Na aparição da deusa, essa menina vestida de maneira diferente aparece por 1 minuto ou 2, com um rosto absolutamente inexpressivo. Ela é levada ali na frente por uma mulher e é retirada, é a aparição da deusa. De 7 a 12 anos ela tem essa função, depois não mais, a família ganha muito com esse acontecimento, porém ninguém mais quer se casar com aquela deusa. Então é um aspecto dramático, do ponto de vista humano. É importante examinar esse aspecto humano que vem junto. Encontramos aspectos dramáticos do humano nessas religiões, também naquelas religiões africanas. Discutimos essas aparições do divino porque servem para a elética, vê-lo, tocá-lo.